Quanto mais objetivo for a sua apresentação, melhor. Quanto mais diretiva for a tua apresentação, melhor. Não se preocupe com impressionismo, querer impressionar a banca, falar de forma totalmente formal, expressividade. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ter uma apresentação objetiva, clara, responsável, para que a banca entenda o que você está dizendo. Professor, mas por que você está dizendo isso? Por mais óbvio que seja, a banca precisa entender o que você está apresentando. Você não pode começar a sua apresentação falando uma coisa, depois você vai para uma coisa completamente diferente, aí você entra no mundo de ideias da filosofia da sua cabeça, aí você começa a falar várias coisas que não tem nada a ver com o seu plano de aula, várias coisas que não tem nada a ver com a sequência lógica do raciocínio que você está falando. Você começa falando de azul, quando menos espera tá no laranja, do laranja foi pro branco, do branco foi pro amarelo, do amarelo voltou pro vermelho, do vermelho voltou pro verde. Então você não pode, exemplo de cores, então você não pode se perder naquilo que você está dizendo. É mais importante você fazer do jeito que eu estou lhe dizendo, primeiro os objetivos, depois o conteúdo programático, depois a atividade que a gente vai fazer, e depois eu vou falar sobre a apresentação do tema. E vou continuar falando sobre o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, seguindo essa sequência lógica, esse raciocínio lógico que o próprio plano de aula já foi construído a partir daí, certo? Ah, professor, mas como é que eu vou dizer para a banca as habilidades que eu vou trabalhar? Você não vai dizer, ele vai ler, certo? Mas como é que eu vou falar da competência? Você não vai falar da competência, eles vão ler. Essas informações aqui são informações que são lidas pela banca. São informações que são lidas pelo professor. Você não vai memorizar essa informação e dizer essa informação. Mas, professor, e se a banca me perguntar? Professor, o senhor escolheu a competência número 9. Por quê? Quando eu for responder, eu pego o meu plano de aula que vai estar em cima da minha mesa, porque eu vou dar um para cada representante da banca e eu vou ficar com o meu. E quando ele me perguntar, vou pegar o papel, vou ler a competência rapidinho ali na minha mente e vou explicar o que é. Professor, posso fazer isso? Pode, porque foi você que fez o plano de aula. O plano de aula está em cima da sua mesa, ele fez uma pergunta e você vai responder a pergunta que ele acabou de fazer. Ah, mas eu pensava que assim que ele perguntasse eu tinha que responder. Se você tiver ela memorizada, você faz isso. Se não, você vai utilizar essa estratégia que eu estou dizendo. Todas essas informações aqui são informações de pesquisa. Nem o pessoal da banca sabe isso aqui decorado, certo? São informações de pesquisa que você precisa ter uma sequência lógica, respeitar essa sequência lógica. Então, não torne o seu plano de aula mais complexo ainda. Ah, o professor Davi escolheu poucos objetivos, eu vou botar logo 10. Não, não coloque 10 não. Davi utilizou pouco recurso. Eu vou utilizar 4 cartolinas, vou utilizar aqui 10 garrafa PET, 6 raquete de ping-pong e 4 bolas de basquete. É recurso demais. Não precisa utilizar recursos demais. O professor Davi colocou aqui só uma atividade de práticas corporais. Eu vou colocar 3. Colocar 3 que eu me garanto. Aí colocou 3. Gente, é complexo demais. Quanto mais complexa for a sua apresentação da aula didática no concurso público, maiores serão as chances de tudo dar errado. Professor, mas por que você está dizendo isso? Conhecimento de causa, certo? Eu conheço pessoas que foram fazer uma apresentação na prova de concurso, inclusive estavam comigo na apresentação do concurso, utilizaram 4 folhas de papel madeira e na hora de colar, colaram errado, rasgaram o material, colou na lousa, não deu para tirar, colou ao contrário, colou de cabeça para baixo, então foi todo um estresse. Então, prefira, escute o que eu estou dizendo, uma apresentação simples, mas objetiva, clara, para que você possa alcançar o melhor resultado na sua banca, certo? Ei, vem cá, deixa eu te dar um aviso bastante importante. Eu vou fazer o lançamento do meu primeiro curso sobre planejamento, onde eu vou ensinar você, querido professor, a planejar passo a passo, tudo alinhado de acordo com a BNCC.
onde você vai aprender sobre ensino significativo, múltiplas inteligência e conseguir aplicar todo esse conhecimento na sua realidade educacional. Onde você vai ter acesso a falar diretamente comigo, a tirar suas dúvidas e assim conseguir acessar esse curso que vai ser totalmente online da sua casa, através do seu celular, computador ou tablet. Para você ter acesso a esse grupo, eu já deixei na descrição desse vídeo o link online do meu site, onde você pode entrar no site, ter acesso ao grupo do WhatsApp, entrar nesse grupo do WhatsApp, tirar suas dúvidas e assim aprender passo a passo a fazer um planejamento de acordo com a BNCC e assim inovar em sala de aula. Beleza? Agora continua no vídeo. Faça a banca aprender ou ver determinado conteúdo de forma diferente. Você vai lá apresentar o seu plano de aula, você quer fazer algo diferente. Você vai precisar inventar uma metodologia ativa? Não. Apresente algo que você domina de forma diferente, de forma que você saiba que outros candidatos não vão realizar. O que foi que eu fiz? Eu fiz alguns quadros, peguei cartolinas que eu tinha na minha casa, cartolinas que estavam um pouco velhas, guardadas no meu armário, colei, peguei essas imagens na internet mesmo, colei, fiz uma informação nova, simples, mas nova, e colei lá na minha apresentação. Poucos candidatos fizeram isso, certo? Tiveram a cautela de pegar uma cartolina, de pegar uma imagem nova e colocar. Porque eu estava na esperança que eles fizessem alguma pergunta, que fizessem alguma linkagem com o meio ambiente. Porque eu ia falar de reciclagem. Mas eles não fizeram, mas faz parte do jogo. É assim mesmo, a gente tem que ser esperto e a gente tem que utilizar todos esses recursos, aproveitar essas perguntas para a gente utilizar, certo? Para a gente apresentar para eles diferentes recursos, que eu ia falar sobre reciclagem e tal. E a maioria dos outros candidatos, no dia da minha prova didática, a maioria levou o quê? Folha de papel madeira. Muitos candidatos levaram aquelas folhas grandes de papel madeira, certo? E eu fui um dos poucos que utilizou quadros. Outras pessoas utilizaram cartolinas, outras pessoas levaram a imagem, só a imagem, e colaram na hora também. Mas eu fiz esses quadrozinhos que tem esse detalhezinho aqui, ó, legal, para ele ficar durinho, ficar bem colado, certo? Porque dá para notar essa diferença. Talvez você não enxergue a diferença por conta da cor daqui da minha gravação, que tá verde. Mas eles têm uns detalhezinhos que fica legal quando a gente cola no quadro, sabe? Então, eu não procurei recursos extraordinários. Eu procurei recursos os mais simples possível, que eu não viesse me perder, que eu não viesse errar, que eu não viesse me confundir na hora da apresentação, mas que não fosse igual à banca. Porque imagine aí, a banca avaliando 80 candidatos. Aí chega um com papel madeira, outro com papel madeira, outro com papel madeira. Professor, é proibido utilizar papel madeira? Não é. Mas a prova didática, ela tem exatamente essa função de te avaliar. Então você tem que se diferenciar também. Teve um candidato que utilizou garrafas, utilizou malabarismo, eu não sei fazer, mas muito legal essa estratégia. Qual foi o outro candidato que fez nenhum, certo? É um diferencial. Teve outro candidato que levou aquele, acho que é flip-flap, né? Que é como se fosse aquela lousa grande que a gente vira assim a folha, levou tudo copiado, tudo desenhado. Então ele ia só virando as folhas durante a apresentação. Então vale muito a pena você idealizar um recurso diferente, seja ele qual for. Se você desenha muito bem, faz o desenho e faz só a colagem na lousa também. Agora, com o vídeo no YouTube, dá uma olhadinha aqui no número de visualização. Muitos candidatos também vão utilizar essa estratégia. E é proibido? Não é. Estou aqui para compartilhar conhecimento, então utilize esse conhecimento também, certo? Utilize papelão, enfim, utilize outros recursos para você inovar durante a sua apresentação. Está com dúvida ou determinada informação não está clara? Então não coloque, siga o que está no edital. Acontece que existem muitas informações que durante as provas do concurso, objetivas e didáticas, elas vão se misturando. Tem pessoas que falam o que acham, tem pessoas que falam informações pela metade, e tem pessoas que não sabem nem o que está dizendo, mas está falando, que escutou e está repetindo também. Professor, mas é porque eu queria levar fantoche. Se lembra que eu falei sobre o teatral? Eu queria levar fantoche. Será que o fantoche se encaixa aqui? Ele se encaixa.
mas você tem que ter a cautela de saber como você vai utilizar. Não é porque eu queria levar umas bonecas. Será que eu posso levar umas bonecas? Pode, dependendo de como você vai aplicar ela. Não, mas é porque no concurso não deixa claro se eu posso ou não utilizar recursos tecnológicos. Eu pensei em levar uma caixinha de som. A caixinha de som é um recurso tecnológico, mas ela não deixou claro. Aí você tem que ter cuidado. Você precisa ter certeza do que você vai fazer. Certeza, posso levar recursos, posso levar papel, então vou levar papel, papelão. Recursos não tecnológicos, então vou utilizar. Será que eu posso levar um aquário com peixinhos? Depende do que está escrito no edital, certo? Ah, eu quero levar um peixinho para me falar sobre ecossistema. Será que eu posso? Eu acharia muito legal assistir uma apresentação de um candidato que levou um aquário lá e falou sobre a biodiversidade, sobre ecossistema e sobre cadeia alimentar. Eu acharia muito legal, sabe? Mas é fundamental entender que se está ou não está no edital. Caso você esteja com dúvida ou confuso sobre esse tema, não coloque. Siga o máximo possível o que está no plano de aula. Não foi você que fez? Não foi você que construiu? Então você tem que seguir o máximo possível do seu plano de aula. O máximo possível, professor, porque às vezes você pode estar muito nervoso e acabar esquecendo uma informação, é normal. Mas pode acontecer também de você lembrar de uma outra informação, de uma outra contextualização e acrescentar ao seu plano de aula, dando a ele mais vida, mais rigor pedagógico. Então, isso são pontos positivos a serem pontuados, certo? Então, se atente a essa informação. Eu vou seguir o máximo que eu puder o meu plano de aula. Mas se eu me lembrar de alguma informação que dê para somar, que dê para agregar ao meu plano de aula, eu também vou apresentar. Vou tentar me controlar, vou tentar dar o meu melhor e vai dar tudo certo. Beleza? E na próxima aula, aula de número 6, nós vamos falar sobre nervosismo, onde você vai conseguir aprender a controlar o seu nervosismo e assim fazer uma boa apresentação. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo e valeu!